Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira. Semana essa que promete muita agitação, muitos debates e também muitos delírios, mas esses vindos lá do mundo paralelo da extrema-direita bolsonarista. Isso tudo, como nós sabemos, em função das eleições que estão acontecendo nos Estados Unidos da América, que estão sendo focalizadas aqui no nosso país de um modo bastante sui generis. Como eu conversei com vocês anteriormente, seria natural que os grandes veículos de comunicação fizessem a cobertura das eleições nos Estados Unidos, mas que isso fizesse com que a principal empresa de comunicação aqui no nosso país transferisse todo o seu staff principal de jornalistas lá para os Estados Unidos para transmitirem em tempo real tudo aquilo que está acontecendo por lá, aí é uma situação que coloca a empresa, pelo menos nessa perspectiva, de achar que nós não temos soberania alguma, que nós dependemos tudo das coisas que acontecem por lá. E aí é uma coisa muito lamentável, mas que se conecta com o pensamento da extrema-direita, porque eles estão achando que aconteceria exatamente isso. A vitória de Donald Trump faria ali um verdadeiro milagre aqui no Brasil em relação a esses criminosos todos. Não é por outra razão que a figura do inelegível, vejam só, gravou um vídeo ontem, curtinho, onde mostra ali a que ponto se rebaixou a criatura, num comportamento absolutamente servil e rasteiro. Aquele que já prestou continências para a bandeira dos Estados Unidos, ontem passou dos limites, né? Fez uma situação patética aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, antes de entrarmos nesses temas todos, fazer aqui algumas projeções, quero convidar você que ainda não conhecia o nosso canal e está chegando agora, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos, venha participar das nossas atividades, nosso chat. Não esqueça de dar o seu precioso comentário, o seu joinha, se puder, venha também para o nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Então, vamos iniciar os trabalhos, né, gente? Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que estão votando no nosso Portal do José para a premiação do IBEST, já estamos entre os 3 primeiros e, enfim, está sendo muito legal ver a participação de vocês, o compartilhamento que vocês estão fazendo aqui do link, que eu vou deixar na descrição para você que ainda não votou no nosso portal votar. Está sendo muito legal, muito gratificante, eu não podia deixar de agradecer a vocês, né? Então, vamos aqui aos nossos temas principais. Gente, começando aqui pela cobertura, né? Ontem, assistindo ao Fantástico, dando uma zapeada geral, né, como sempre faço, eu me deparei com essa situação aqui. Eu sabia que a Globo, enfim, eles já tinham uma equipe lá andando de motorhome, né, mas que eles iriam... Mas agora eles mandaram lá o time todo, né, o William Bonner entrou no ar ao vivo falando que estão lá. Um fato ligado à democracia. No caso aqui, democracia americana. Renata e eu estamos num lugar chamado The Mall. É um espelho d'água lindo e ali atrás está o Memorial de Lincoln. Então eles estão lá na democracia norte-americana, né? Isso aí merece um debate, né? Que democracia é essa que nem eles mesmos entendem muito bem, né? Enfim, então nós vamos ter aí um bombardeio essa semana, vamos saber de todas as peculiaridades dos eleitores em todos os estados, as nuances, as pesquisas, vai ser uma enxurrada. E como se o Brasil não tivesse vida própria, não tivesse soberania, a gente não tivesse aqui uma série de questões para serem debatidas, serem conhecidas, serem democratizadas, serem informadas para uma parte da população brasileira, né? Então vai ser quase uma semana de alienação em relação às nossas questões internas. O Jamil Chad colocou na coluna dele de hoje: Bolsonaro declara apoio a Trump, governo teme pressão por anistia. Eu fico pensando o seguinte: quem do governo teme algum tipo de pressão? Que tipo de pressão por algum tipo de anistia? Gente, isso não existe. Já houve na história da humanidade algum episódio em que o governo americano fez algum tipo de pressão para fazer algum tipo de anistia a alguém dentro da jurisdição desse país? Até cidadãos norte-americanos que já foram punidos em outros países se submeteram às regras do país onde o norte-americano, o estadunidense, foi preso. Vou mostrar aqui para vocês uma situação que diz respeito a isso que eu estou falando, né? Então, o Jamil Chad aqui, ele fala sobre essa suposta pressão por anistia.
Como se o presidente dos Estados Unidos ele já não tivesse uma gama muito importante de questões para serem enfrentadas, né? Existem conflitos aí muito mais severos. Vai ficar se preocupando com delinquente num país como o nosso? Para quê? Anistia? Como isso poderia se operar, né? Então, gente, vamos devagar com esse delírio. Mas o delírio aí do inelegível submeteu a criatura a essa situação patética, ridícula e rasteira, né? Ele gravou um vídeo que teve legenda em inglês e direcionada ali ao Trump, à turma dele lá, né? Mas aí no finalzinho a criatura apronta uma situação patética. Vamos acompanhar aqui. Trump a certeza de um mundo melhor, sem guerras, terrorismo e o retorno da liberdade em toda a sua plenitude. Em nome dos brasileiros que amam a Deus, amam o Estado de Israel. Aliás, é isso, em nome dos brasileiros que amam a Deus e amam o Estado de Israel. Eu queria saber quantos milhões de brasileiros amam o Estado de Israel, sabem onde fica o Estado de Israel, o que significa o Estado de Israel. Então, são coisas assim. É o roteirinho, gente, que eu comentei com vocês no nosso encontro de hoje. O Bolsonaro não tem luz própria, ele não sabe nem o que ele está falando. Os caras escreveram um texto ali para ele e ele defende alguns pontos principais. Ele está com dificuldade, está sem óculos ali, está com o olho bem apertadinho, né? Porque ele está lendo. Se você colocar ali qualquer texto para ele ler ali, ele vai ler, ele não vai conseguir interpretar. Mas isso tem uma funcionalidade, né? De mostrar ali o servilismo dele, como ele e as pessoas que o seguem dessa forma se comportam como verdadeiros capachos, né, dos Estados Unidos, do que está acontecendo por lá. Mas vamos lá. Aí ele fala, o respeito pela família tradicional. O Bolsonaro defendendo família tradicional. O que é família tradicional? Qual das famílias do Bolsonaro que já criou e já dissolveu, né? Então, bom, sigamos aqui na cereja do bolo da mediocridade. Respeito à família, à propriedade privada, o livre comércio e a liberdade de expressão, os nossos votos de sucesso. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, inelegível, sem ter cometido um crime sequer. Gente, aí o cara fala isso, né? Ele enfatiza que ele está inelegível sem ter cometido um crime, que está acontecendo uma aberração, quase pedindo socorro, né? Ao mesmo tempo chamando o procurador-geral de trouxa, de capacho, de incompetente, de incapaz e de omisso. Porque é isso que ele tá falando nas entrelinhas aqui, né? E aí tem essa cena aí, ó. Bota o chapéu. Vamos fazer a América grande novamente, né? Gente, que coisa bizarra, né? Podia estar com a bandeira dos Estados Unidos ali, né? Que coisa, né? Estamos juntos. Estamos juntos, estamos together. Gente, o que dizer dessa situação bizarra e patética, né? São as coisas que estão acontecendo. Sobre a punição de cidadãos norte-americanos, estadunidenses, fora dos Estados Unidos, já aconteceu um precedente assim, que precedente não, aconteceu uma situação e o governo norte-americano respeitou o que estava acontecendo num outro país relacionado a uma punição que não seria admitida nos Estados Unidos pela forma como ela foi praticada, ou seja, chibatadas na sola do pé de um estadunidense que fez uma pichação lá em Singapura, né? Que é um paizinho pequenininho, mas os norte-americanos, os estadunidenses não interferiram nisso. Vão querer mexer com o Brasil, mexer com o Bolsonaro, com um criminoso, com alguém que fez as coisas que ele fez aqui. Bom, a conferir, né? É um delírio muito grande. E na medida que pessoas dão vazão a esse delírio, aí quem está delirando fica achando que é possível acontecer isso mesmo, né? Vamos ver o que aconteceu aqui com o estadunidense. O jovem americano preso em Singapura por vandalismo leva as 4 chibatadas da punição por ter pichado carros de luxo. A direção do presídio diz que ele está bem depois de levar a surra com uma vara de bambu de 1,80 m. A família ainda não pôde ver o rapaz, que deve ficar mais 3 meses na cadeia. O presidente Bill Clinton disse que a punição foi um erro. O incêndio que matou... Foi um erro, mas não fez nada não, né? O máximo, assim, foi um erro. E o rapaz lá fez o sinal da cruz. Ele ficou um bom tempo sem pisar no chão, porque
foram 50 chibatadas na sola do pé, né? Então deve ter ficado ali com uma situação bem desconfortável, né? Coluna da Bela Megali de hoje, o peso da eleição de Trump em uma eventual prisão de Bolsonaro. Então está se especulando muito sobre essa história. Eu acho que isso tem que ter logo pronunciamento de ministros da Suprema Corte, de gente com mais responsabilidade para pontuar as coisas, né? Que negócio é esse de ficar achando que uma eleição lá vai fazer com que os processos criminais, as questões institucionais internas aqui, possam ser alteradas com base no nada, infringindo todo o ordenamento constitucional, jurídico, legal, institucional aqui no Brasil, só porque uma pessoa ganhou as eleições lá. Então é uma coisa muito imprópria, né? Para dizer o mínimo, para dizer absurda. Bom, eu fico por aqui, mais tarde eu volto para repercutir mais alguns assuntos. Tá legal, gente? Mais uma vez, muito obrigado, até mais tarde. Tchau!